Em artigos sobre a técnica, 1911 e 1915, Freud chega a afirmar que, na análise, a transferência surge como a resistência mais poderosa ao tratamento, enquanto que fora dela deve ser encarada como veículo de cura e condição de sucesso. Nessa citação, Freud cita como exemplo a transferência negativa, como exemplo, o exemplo do que atrapalha da resistência ao tratamento. Se for isso, imagino que é a isso que você está se referindo, de fato, não necessariamente. Quando ele fala que a transferência surge como resistência, o que é resistência, gente? Resistência ao tratamento, na verdade, é a resistência ao conscientizar-se, né? Então, a questão da integração de conteúdos inconscientes para que o sujeito seja mais dono de si, para que o sujeito seja mais livre, né, conforme suas próprias ambições, e não que ele seja governado pelos sintomas. O que a gente está dizendo é que alguma coisa que se tornou inconsciente por bons motivos está sendo convidada pela análise a regressar. É claro que esse processo não é um processo simples, porque, como eu disse, se tornou inconsciente, o fez por bons motivos, né? E é o que a gente estuda quando a gente fala, por exemplo, dos primeiros recalques, quando a gente fala de repressão, ou seja, das forças que atuam em conteúdos insuportáveis, em conteúdos vistos como negativos, no sentido de retirar esses conteúdos do consciente para que o sujeito não tenha que lidar com eles conscientemente, porque é aí que ficaria a questão do insuportável, não casa com a imagem que o sujeito tem de si e assim por diante. Então, essa transferência que o sujeito traz, né, lembrando, o que é a transferência? A transferência é uma forma de atuação, ou seja, é um momento em que o sujeito está sendo exatamente governado pelos seus sintomas. Então, a transferência não é algo que acontece conscientemente, não é uma formação consciente do sujeito que ele traz para o processo analítico, mas é o sujeito governado pelos seus sintomas. Ou seja, desde o inconsciente, determinados conteúdos estão agindo ali naquela situação, de tal forma a repetir ali alguns processos já vividos anteriormente, modelos de relação do passado, o que, de acordo com Freud e muito da psicanálise de todos os autores está baseada nisso, né? Conforme o sujeito traz esses sintomas para se relacionar com o analista de uma determinada maneira, o que ele quer fazer e o que ele faz é se fechar ao analista como pessoa que vai tirá-lo daquela posição e tentar tratar o analista de uma maneira em que ele seja também um analista aprisionado numa determinada forma de relação, ou seja, numa determinada compreensão já conhecida pelo sujeito de se relacionar. Então, nesse sentido, a resistência, ela chega como resistência, perdão, a transferência, ela chega como resistência ao tratamento. E é justamente por isso que Freud ressalta a importância de levar em consideração a transferência e de analisá-la, né? Que o conteúdo transferencial, boa parte das vezes, é muito mais importante do que o conteúdo das histórias que o sujeito conta. Porque, de fato, ali ele está impondo algo que, se desprezado, desconsiderado pelo analista, vai aprisionar o analista numa determinada forma de relacionamento e nada do que ele, analista, disser, tentando trazer as histórias à tona, vai ter abertura para chegar, vai ter abertura do sujeito, do paciente, para que ele possa se abrir e compreender, entende? Então, é nesse sentido que ele traz corretamente, apesar de ser um escrito ainda um tanto precoce dele, a transferência como resistência.